Oi, eu sou a Larissa e estou junto com outros alunos da MF, professora Oswaldo Quirino Simões, e estamos realizando um trabalho chamado TCA, que tem como objetivo fazer com que os alunos sejam autores de suas próprias histórias e trabalhem ao longo dos 3 anos a fim de produzir um trabalho colaborativo autoral. O documentário do TCA promove uma possível mudança de realidade a partir dos conceitos estudados na escola e uma melhoria na convivência em grupo. E nosso podcast, no caso, ele é formado por 5 estudantes que estão presentes que estão presentes. A Larissa, eu sou a Beatriz. E eu sou o Rodrigo. E eu sou a Letícia. Eu sou o Rodrigo. E eu sou a Letícia. Eu sou o Guilherme. E bem, o nosso trabalho praticamente inteiro foi baseado em um formulário que a gente fez e divulgou na internet, onde aluno, funcionário, pessoas de fora da nossa escola, poderia ser do nosso bairro ou de outro lugar, responderam com base na vivência delas e no ponto de vista delas sobre o que é o racismo. E a gente queria deixar claro que as respostas que a gente recebeu não refletem na nossa própria visão. As respostas que a gente está lendo são das pessoas que responderam, e isso não significa que a gente pensa da mesma forma. E bem, para essa primeira parte, a gente tinha começado perguntando para as pessoas se elas já sofreram racismo. O nosso formulário teve um total de 158 respostas. E dessas 158 respostas, 71,5, que equivalem a 113 respostas, disseram que não, nunca sofreram racismo. E 28,5, que equivalem a 45 respostas, disseram que sim, já sofreram racismo. Então, eu queria perguntar para os meus colegas que estão aqui agora, vocês já sofreram racismo? Também não, nunca. Nunca sofri racismo. Eu também, nunca. Sofria, não percebi. Bem, eu acho que realmente eu nunca sofri racismo também. Até porque, por eu ser uma garota branca, pelo menos eu me considero uma garota branca, eu acho que eu nunca sofri racismo. E nessa segunda parte, nós leremos as respostas da pergunta 2. Dentro de sua casa, seus pais e familiares já conversaram a respeito do racismo? Se sim, qual foi o seu posicionamento? Essas são respostas de mulheres, negras e pardas. Sim, naquela época diziam que deveríamos nos esforçar mais para alcançar algum espaço. Outra resposta. Sim, meu posicionamento é não negar que ele existe e não reforçar a mentira que há racismo reverso. Também exemplifico que pessoas da nossa família já foram tratadas de maneira diferente pelos traços negros e cor da pele. E vocês, o que vocês acham? Racismo reverso existe ou não? Desculpa, cortei um pouquinho, mas racismo reverso existe ou não existe? Para começar, eu vou dar o meu ponto de vista. E bem, a minha vida inteira eu vivi mudando de perspectiva sobre as coisas, porque é aquilo, né? Você ouve pontos de vista diferentes, você conversa com pessoas diferentes e os seus pensamentos vão mudando. Você nunca tem o mesmo pensamento de um segundo atrás. Mas, ao meu ver, racismo reverso não existe. Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu acredito sim que algumas pessoas negras têm certa ignorância com pessoas brancas, mas é uma porcentagem bem pequena. Ao ponto de que você não pode, ao meu ver, você não pode querer dizer que isso é racismo. Porque racismo tem toda uma cota, uma história, tudo muito de anos, né? A escravidão e tudo mais, e eu não acho que essa ignorância que algumas pessoas têm pode ser considerado como racismo. Então, eu não acredito nisso. Mas e vocês? Qual é o ponto de vista de vocês? Bom, na minha opinião, racismo reverso não existe. Assim como a Bia falou, eu acho sim que deve ter uma certa raiva ou ignorância do negro contra o branco, mas para mim isso não é considerado racismo reverso.
Na minha, Eu também acho. na minha opinião, eu também acho que não, porque às vezes essa ignorância pode ser algum medo, algo assim, entende ao meu ver. Mas eu também concordo que não existe. Sim, acontece. Concordo com você Mas, tudo. tipo, é que sim, acontece também, né? Que, de certa forma, você não pode jogar 10 pedras em cima da pessoa, porque todos nós sabemos que o povo negro sofreu muito durante muitos anos. Então, não é certo você tratar uma pessoa mal só por conta da cor da pele dela, mas ao mesmo tempo é de certa forma compreensível que as pessoas tenham certa raiva de pessoas brancas contando toda a história que tem por trás. Concordo plenamente. Sim, concordo com vocês. Minha opinião é parecida com todas de vocês. Ok, resposta 2. Concordo plenamente. Sim, concordo com vocês. Minha opinião é parecida com todas de vocês. Temos que respeitar as pessoas diariamente. E existe preconceito muito grande hoje, não só pela cor de pele, mas por status e condições financeiras, na qual nós sempre temos que ser fortes para combater e enfrentar para obter os seus direitos. De certa forma, Agora- é realmente verdade. A sociedade pode ser bastante dura com as pessoas. E se você não tá no padrão que ela estabelece, você vai ser jogado pra debaixo do tapete, como as pessoas dizem. Não é só a cor da pele que faz uma pessoa ser discriminada, digamos assim. Claro que o nosso tema sobre racismo engloba principalmente isso. Mas status, condições financeiras, tudo isso é uma coisa que a sociedade considera muito importante. Exatamente. Tem muitas pessoas que te excluem só por causa das suas condições financeiras. É bem Sim, ruim. e bem, quem não é classe média alta tem muito mais dificuldade na vida. O dinheiro, que deveria ser só algo material, acaba se tornando quase como uma forma de você decidir qual é o caráter daquela pessoa. Então, resposta 3. Não. Quando eu era criança ou adolescente, esse não era um assunto abordado. As pessoas tinham vergonha ou receio de falar sobre. Talvez por falta de conhecimento e de consciência. Por ter contato com esse assunto apenas na escola com os professores. Quando eu era criança, adolescente e agora adulta, os meus alunos, amigos e com meu filho. Ao meu ver, essa é uma resposta muito interessante, porque mostra para todo mundo como a escola tem um papel importante na vida de uma criança. Foi uma mulher que respondeu, certo? E ela diz que só teve contato com isso pela primeira vez quando ela estava na escola. Correto? Certo, Então, certo. Na ao escola. meu ver, tudo isso mostra como a escola tem um papel fundamental na vida das crianças. Eu mesma posso dizer que os meus pais falavam comigo sobre respeitar todas as pessoas, independente de qualquer coisa, mas nunca foi uma conversa realmente clara e concreta, uma conversa sobre o racismo. Pelo menos na minha casa nunca teve um momento que os meus pais chegaram para falar: filha, vamos conversar sobre o racismo e como ele tá na nossa sociedade. Eu sei que também isso inclui porque nem todos os adultos na fase de adolescência foram alfabetizados, nem todos frequentaram uma escola, mas isso mostra pra gente que a escola realmente tem um papel importante e que, apesar dela já tratar sobre o racismo, como nós mesmos que estamos fazendo um trabalho de escola e a gente está falando sobre esse assunto, ela deveria falar um pouco mais. Não só sobre racismo, mas qualquer tipo de discriminação, como bullying virtual e essas coisas. Eu acho que deveriam falar um pouquinho mais sobre isso. Na minha casa já é um pouco diferente, já que desde que eu tinha meus 5, 6 anos, minha família já relata sobre o assunto de racismo. Que todos nós somos iguais. Sim, Não tem diferença. Na minha casa, nunca foi uma conversa concreta de falar sobre o racismo. A única coisa que os meus pais falavam era que eu deveria respeitar todo mundo, independente de qualquer coisa, que eu não era melhor ou pior do que ninguém.
Mas um Exatamente. assunto sobre racismo concreto eu acho que eu nunca tive quando eu era criança. Eu comecei a questionar mais as coisas quando eu tava no Fundamental 1 mesmo. Quando a escola começou a falar sobre isso com a gente. Quanto mais velho nós ficamos, mais curiosidade a gente tem, né? Sim, e de certa forma a gente não pode culpar exatamente os adultos por não terem tanto conhecimento, porque no século passado, na década, eu não sei exatamente, na geração passada, a maioria das pessoas não tiveram muito contato com o ensino. Muita gente não completou o fundamental ou coisas assim. Vocês devem conhecer alguém da cidade que não completou. Sim. Conheço muita gente. Então, eu acho que isso é uma coisa que todas as escolas deveriam ter em mente, que elas são quase como uma ponte para mostrar para as crianças outros pontos de vista. E apesar daquele ditado de que quem ensina são os pais e não as escolas, eu acho que é algo bem importante. Sim, ainda mais porque na escola, quando a gente é criança, é o lugar onde a gente passa mais tempo, né? É um lugar onde a gente vê coisas novas, onde a gente vê coisas acontecendo. Então, sim, é muito importante o papel da escola sempre conversar com os alunos, as crianças sobre Sim, esse é assunto. como dizem, a escola é quase uma segunda casa. Às vezes você passa mais tempo na escola do que na sua própria casa. Você vê mais os professores do que os seus pais. Sim, na minha opinião é um pouco mais parecida com a do Guilherme. Os meus pais, eles sempre falaram comigo sobre, e é óbvio que a escola também ajudou bastante a entrar mais fundo nesse assunto, mas meus pais, eles sempre me alertaram e sempre falaram pra mim que eu tenho que respeitar todo mundo, independente da cor, gênero, e também eu tenho que conhecer os meus direitos, né? Como mulher negra, eu posso lutar por eles também. Sim, eu não é exatamente o meu lugar de fala, mas eu acredito que, é como dizem, né? De certa forma, essa luta do racismo não é uma luta entre negros e brancos, é uma luta de pessoas contra racistas. E realmente, uma coisa que eu acho que deveria acontecer mais são todos saberem dos seus direitos. Pessoas negras, desde pequenas, saberem que elas não estão erradas, elas não são as erradas das histórias, e que para elas cobrarem os direitos dela, e que alguém não pode simplesmente tratá-la mal por conta da cor. Sim. Exatamente. Ok, então agora, alguém quer comentar mais alguma coisa? Não. Então nós Vai tudo que podemos tinha ir pra para as falar. respostas de homens pardos e homens brancos, porque elas são curtinhas, então a gente juntou. Minha opinião, eu acho legal essa resposta desse homem pardo, porque ele errou, ele teve a consciência de que ele errou e aprendeu com os erros, sabe? E isso é muito legal de ver a evolução. Sim, a gente Exatamente. não sabe se... Ele falou que levou bronca, então provavelmente já mudou esse pensamento desde que ele era criança. Então, provavelmente foram os pais dele que conversavam sobre isso. É o que dizem, né? Com os erros que a gente aprende. É tipo isso. É mais fácil nessa vida a gente aprender as coisas com os erros, com os acertos. E é bom. A gente aprende mais coisas. Mas... E os homens brancos não é exatamente parecido, né? Porque o homem pardo a gente consegue ver que os pais dele, ou o responsável, mostrou pra ele que não é certo você discriminar ou ofender uma pessoa por conta da cor dela. E já a resposta do homem branco, ele basicamente falou que a família dele é racista, só que ele tem um ponto de vista diferente. Ele não é influenciável por outras pessoas. Sim, Fazer o errado. Isso é algo a se valorizar, porque ele falou contaminei, né? Isso foi uma palavra meio diferente, mas é legal você ver que, apesar da pessoa conviver num ambiente onde todo mundo tem o mesmo pensamento, no caso a família dele, todos têm o mesmo pensamento de que, querendo ou não, eles são um pouco racistas, né? Como ele disse. E mesmo assim, você conseguir seguir por outro
outra linha de pensamento, por outro caminho. Algo que deveria servir de inspiração. Não. Alguém tem algo a Não. acrescentar? Não. Eu não. Tudo certo. Ok, mulheres brancas. Agora respostas de mulheres brancas. 1. Sim, meu posicionamento foi um pouco diferente da maioria presente. Em todas as conversas a favor de cotas, a maior compreensão de uma realidade, por tê-la por perto, e maior entendimento sobre o significado da palavra resistência. Não, calma aí. 2. Eu Quando criança, Eu não queria conseguia... comentar sobre essa primeira. Eu queria perguntar pra vocês, o que vocês acham sobre cotas? Eu sou a favor da cota, porque nosso país, Brasil, é um país racista. Então eu sou a favor da cota. Cortando alguém, se ia falar rapidinho, mas é uma mentira que grande parte das pessoas passam, que por o Brasil ser um país miscigenado, ele não é um país racista, mas é algo completamente impressionante de forma ruim. Você vê que um país onde mais de 50% da população é não branca, é entre pardos e retintos, e você vê essa discriminação enorme com pessoas negras, sendo que elas são a maior parte da população, pardos principalmente. Exatamente. É algo realmente impressionante, só que de forma ruim. Chega até a ser Exatamente. assustador, né? Sim, é completamente... Eu sei que é uma comparação bem boba, mas eu pensava assim, quando eu era um pouquinho mais nova era mais fácil de entender o absurdo que é você discriminar alguém por conta da cor da pele. Imagina se não fosse a cor da pele. Vamos supor que é a pigmentação do olho. Todo mundo é vangloriado por ter olhos claros. E se aparece alguém de olho castanho, ela é discriminada só por conta disso? É literalmente uma pigmentação no seu corpo, na sua aparência. Isso não devia mudar alguma coisa? Desculpa te interferir, mas tem gente que sofre por causa disso. Por causa do olho. Tem a heterocromia. Não, mas a pessoa... Muita gente tem preconceito por mas causa disso. heterocromia, eu pessoalmente nunca vi alguém sofrer por conta disso. Mas é que heterocromia é mais uma doença, se eu não me engano, que a pessoa tem olhos de cores diferentes. Mas eu acho que segue a mesma linha de raciocínio. É só um fator na aparência, uma parte de pigmentação. E talvez elas sofram. Eu não posso dizer porque eu não conheço muitas pessoas que têm. E eu não sei como é que funciona a vida delas e se elas já sofreram com isso alguma vez. Mas a metáfora serve. É só uma pigmentação. Não deveria ter certa diferença. Como se você estivesse julgando o caráter da pessoa. Isso aqui. Não faz sentido julgar a pessoa só por causa disso. Afinal, também ninguém escolhe, né? A gente não tem essa escolha. Então, eu acho que as pessoas deveriam nos aceitar e nos respeitar da forma que a gente é. Sem nenhum pré-julgamento, entendeu? Sim. Com certeza. Minha opinião sobre as cotas. Eu acho que cota não deveria existir, porque... Eu acho que, na minha opinião, eu acho que cota não vai mudar, entendeu? Porque a gente tem que mudar isso, porque não junta tratar as pessoas negras como se elas fossem diferentes, entendeu? Então, por isso eu acho que não concordo muito Eu com entendo cotas. o seu ponto de vista. Eu já vi muita gente que fala que se sente, de certa forma, com o seu intelecto subjugado ou algo do tipo. Eu não sei dizer exatamente, porque, como eu disse, não é exatamente meu lugar de fala, mas eu acho que possa se dizer que eu sou bem em cima do muro. Eu não sou a favor, mas eu também não sou contra. Na verdade, eu sou mais pra favor do que contra. Eu acredito que, bem, infelizmente, não é só você falar que as pessoas vão mudar, que infelizmente elas não vão, né? Eu acho que o governo, a sociedade em si, tem que realmente acrescentar alguma coisa pra tentar igualar a quantia de pessoas brancas e pessoas negras
em todas as áreas, tanto no mercado financeiro, no meio acadêmico, porque eu já vi alguns estudos e realmente, se você for comparar a porcentagem de pessoas negras é menor do que a de pessoas brancas frequentando uma faculdade, por exemplo. Não sei se vocês já viram isso. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que deveria ter uma organização melhor. Porque, sim, eu acredito que deveria ter, de certa forma, as cotas para as pessoas negras para equilibrar a quantia de pessoas no ensino e essas coisas. Mas, de certa forma, eu acho que eu sou mais a favor de cotas para pessoas que estudaram em escolas públicas, por exemplo. Porque, querendo ou não, às vezes uma pessoa branca e uma pessoa negra podem ter as mesmas condições e deveriam ter as mesmas chances. Bem, isso é óbvio, né? Isso é conhecimento geral, ou pelo menos deveria ser. Mas eu acho que, na minha opinião, isso é bem em cima do muro. Eu não acho que as cotas deveriam acabar, mas eu acho que deveria ter uma organização melhor. Como também existe, eu não sei se vocês já ouviram falar, eu acho que é blackfishing, o nome é blackface, acho que é blackface. Onde pessoas brancas estão fazendo bronzeamento ou literalmente uma apropriação cultural e elas estão meio que se passando por pessoas negras só para conseguir participar de cotas e essas coisas. Não sei se vocês já viram. Já ouvi falar. Eu nunca vi. Eu não. Sim, mas eu deve já ser vi, verdade já. isso aí. Sim, acontece, né? E viraliza fotos. Sim, e tem muitos famosos que estão fazendo isso. Sim, faz uma quantia de bronzeamento absurdo, onde nem parece mais a sua cor de antes. E tem muita gente que faz isso para se beneficiar, o que é algo horrível, porque uma pessoa branca já tem os privilégios que ela tem por ser branca, e ela ainda desrespeita a cultura negra, querendo se passar por uma pessoa negra, porque vocês provavelmente sabem, né? Toda a história do blackface, do cinema e tudo mais, onde eles usam as gravadoras, o Hollywood inteira, literalmente, umas décadas atrás, contratavam atores brancos e pintavam a pele dele, para se transformar em pele negra, para fazer um papel de uma pessoa negra, em vez de simplesmente contratar um ator negro. E, de certa forma, isso tem uma certa conexão. Não é algo a se orgulhar, você querer fraudar as cotas ou algo assim. Exatamente. Tem que se orgulhar por causa disso ou não. Alguém tem algo a comentar? Sem Não. comentários. Resposta 2, então. Larissa, você pode A ler pra dois, né? gente, por favor? Sim. A 2. Quando criança, não conseguia identificar algumas falas racistas de familiares. Agora, como adulto, identifico e explico para a pessoa o porquê aquela fala é racista. Percebo que todos ficam mais conscientes, não repetem mais falas que ouviram de seus bisavós, avós, ou apenas por repetir, pensando no que realmente significa a frase. Resposta dessa mulher branca nesse trecho aqui, quando criança não conseguia identificar algumas falas racistas de familiares. É muito do racismo velado, né, instaurado na sociedade. Sim, eu diria o racismo estrutural, porque acontece muito de que algumas frases e falas têm origem racista, como mulata, criado mudo, que é denegrir. Morena. Eu espero que as pessoas saibam, né, tenham consciência, mas, assim, é porque tem algumas pessoas que não se incomodam, tipo, pessoas negras que não se incomodam de ser chamadas de morena ou moreno, mas eu me incomodo disso. É que assim, ao meu ver, eu acho que moreno é quem tem cabelo preto. Não, Sim, exatamente. não é exatamente sobre a cor da pele. E sobre essas frases que a gente falou, porque se tem alguém assistindo que não sabe, por exemplo, criado mudo tem uma história muito triste, que se eu estiver errada, me corrijam, por favor. Mas, basicamente, é uma semelhança à época da escravidão, onde pegavam pessoas negras para serem escravos e eles tinham que ficar do lado dos seus patrões brancos.
e eles ficavam quietos, parados, não podiam falar nada e serviam como apoio para segurar alguma coisa. E era como se fosse uma mobília, possa-se dizer, e isso é completamente ofensivo. E essa palavra criado mudo veio justamente sobre isso, porque eu acho que era assim que essas pessoas eram chamadas antes. Não sei se vocês sabem, se é realmente Sim. Eu não Sim. sei, eu não Eu posso utilizar. Só tem muitas palavras que gente que usa, tipo negro, tem gente que usa lista negra. O povo associa lista negra como coisa ruim. Negro, coisa ruim. Mercado magia negro. negra. Isso Não tem nada a ver com é uma palavra racista. isso. Muita gente associa. Sim, essa mesmo. Então, exatamente. Muitas pessoas associam que negra e negro é uma coisa ruim. Sim, eu sei que Não tem tem nada a muitas ver. pessoas que não têm o conhecimento de que esses verbos são totalmente racistas, mas eu acho que é bom a gente pelo menos se conscientizar, sabe? E poder evitar falar tais frases, tais coisas, sabe? Sim, eu lembro que eu tava vendo umas lives esses dias falando sobre isso também, que essas palavras de mercado negro, magia negra e todas essas coisas, que é literalmente isso que o Guilherme falou. Associa a palavra negro e negra para o que é ruim e magia branca, arma branca como algo bom, de certa forma. E eu acho que... Eu lembro até que as pessoas têm certas dúvidas, né? Porque eu mesmo sempre fiquei meio em dúvida sobre isso. Porque eu tinha em mente que isso era uma frase, uma palavra racista, mas eu nunca soube exatamente como substituir. Eu não sei se vocês conseguem imaginar uma palavra para substituir, porque já é um grande caminho pra gente combater isso. Eu sei que eu consegui substituir magia negra por magia das trevas. Pelo menos isso já fica pra vocês. E vocês podem substituir sobre isso. Pode inventar colocar outro nome, depende. Muita gente mercado obscuro, qualquer coisa. Também é errado, Sim, mas e também tem que depende. pensar, né, que além de mudar, tem que espalhar isso pra sociedade completa, porque às vezes a palavra pode mudar, mas se a forma que as pessoas falam não mudar, não vai adiantar de muita coisa. Então isso deveria ser também parte de um consenso geral. Coisa Sim. que eu acho muito, às vezes até chega a ser engraçada, porque quando uma pessoa branca, bom, pelo menos isso já aconteceu comigo, já chegaram em mim, tipo, não sabiam como me chamar, sabe? Tipo, se falava, negrinha ou morena, e tipo, isso não é uma coisa que você tem que ficar com vergonha, sabe? Você pode me chamar de negra, porque é o que eu sou. Então, tipo, eu acho que é muito disso, que as pessoas têm vergonha, às vezes, de falar, tipo, tal coisa, porque pode soar um pouco agressivo ou racista. Sim, tem muito isso. Acho que todo mundo tem, no fundo, um pouquinho de medo de acabar sendo racista sem querer. E, de certa forma, esse sentimento é bom, né? Prova que você tá tentando melhorar mais. Realmente, isso. Você é uma mulher negra, então eu acho que você pode me dizer o seu ponto de vista. Como você disse, você não se importa de ser chamada de negra, até porque é o que você é, correto? Sim. E isso é uma coisa que as pessoas têm... Eu não sei se eu posso chamar de tabu, mas é um certo receio. Eu vejo isso em livros também, onde a maioria dos livros, em vez de falar que um personagem tem a pele negra, é como se quisessem evitar. Falam a pele beijada pelo sol, ou a pele um pouco bronzeada e escurecida, quase como se tivesse medo da palavra. Muita gente assim. Tem muita gente que acha isso, tem gente que acha relativo, depende. Tem muita gente que toma cuidado também, né? Porque tem gente que se ofende por causa disso Sim. também. Porque tudo isso é uma baita discussão, né? Tem pessoas que se ofendem, tem pessoas que não. Eu me refiro a pessoas de pele mais escura, vamos dizer assim, como pessoas negras, porque é o que eu considero certo, é o que as pessoas que eu conversei não se ofendem, e é o que eu mais vejo em notícias oficiais, como reportagens, artigos e essas coisas. Mas a gente realmente sempre tem que tomar cuidado para não acabar ofendendo alguém, mesmo que seja sem querer. Sim. Sempre. E de certa forma, eu assumo, porque eu acho que isso é algo geral. Ao meu ver, toda pessoa branca, é impossível uma pessoa branca nunca ter sido racista na vida dela. Eu acredito nisso.
Porque é toda essa história, né? Pessoas brancas sempre tiveram, de certa forma, privilégios que as pessoas negras não tiveram. Elas têm um auxílio que as pessoas negras não têm. Elas têm, digamos, uma imagem, se possa chamar assim, que é completamente absurda, mas querendo ou não tem. E tudo isso eu acho que contribui para que uma criança, por exemplo, se ela não sabe muito das coisas, ela acabe sendo ou tendo uma fala racista sem querer. Eu acho que isso é muito. Eu acho que as pessoas, eu não sei, desculpa se eu estiver errada, mas eu acho que algumas pessoas até negras já foram racistas, porque eu mesmo, né, pelo menos no meu ponto de vista, eu já fui, porque eu já usei essas palavras. Criado mudo, eu já usei moreninha, e antes de eu ter o conhecimento que essas palavras são erradas. E depois que eu tive, eu procurei mudar ou então substituir essas palavras, sabe? E eu acho que tá tudo bem as pessoas mudarem, não é medo, não precisa ter medo. Sim, verdade, concordo com você. Verdade, concordo com você. Sim, concordamos que as Vai. pessoas são iguais em 3, direitos e deveres, 2, que as diferenças culturais 1. devem ser respeitadas e valorizadas, de valores independente de cor, gênero ou religião. Reconhecemos as grandes injustiças praticadas contra os negros desde que chegaram ao Brasil, e perduram até hoje, e que isso se estende aos indígenas. Nossa nação deve muito aos diversos povos que nos constituíram. Concordo com o que essa moça disse. E a gente sempre fala que a gente deve respeitar as pessoas dependente de cor, gênero e religião. Nessa questão de gênero, envolve muito uma pirâmide, né? Porque no topo tá os homens brancos, héteros, depois vem mulheres e pessoas da comunidade LGBT também, mais baixo ainda, né? Então, eu concordo com boa parte do que ela disse. Sim, isso de uma pirâmide é realmente isso. Engloba o machismo, que a mulher sempre está abaixo do homem, pela visão da sociedade. Aí entra a questão de cor, que as pessoas negras estão abaixo das pessoas brancas. Isso de religião, Sim. uma coisa que a gente tem que ser sincero, que boa parte da sociedade só considera religião mesmo e respeita quando se trata do cristianismo. As outras religiões são, de certa forma, discriminadas. E isso que ela falou sobre os indígenas é uma coisa que a maioria das pessoas deixa um pouco de fora, mas eu acredito muito que o racismo engloba pessoas indígenas também, porque as pessoas indígenas são discriminadas. Porque muitas pessoas dizem que indígena é quase como uma pessoa de intelecto inferior, como se ela não soubesse o que é tecnologia, as leis de uma sociedade, essas coisas. Aquele estereótipo que vocês provavelmente sabem de aquele indígena bonzinho que fica andando pela floresta e conversando com os animais. E os indígenas, né, é tudo uma cultura, não é algo estereotipado como as pessoas tendem a passar a imagem. É exatamente como que eu vi. É uma reportagem esses dias que um índio tava no metrô e ele tava de calça jeans e camiseta. E as pessoas falavam só porque ele tava de calça jeans e camiseta ele não podia ser índio. E uma coisa que você falou, e já passa para todo mundo, é uma coisa que eu pesquisei. Que na verdade foi nossa professora de sala de leitura que passou uma lição sobre os indígenas. E que tem muita gente que não sabe. E de certa forma eu não culpo as pessoas por não saberem. Mas a boa parte dos indígenas se sentem ofendidos pela palavra índio. Porque, de certa forma, como eu disse, é uma questão muito estereotipada. E também é aquilo, né? Os indígenas são formados por tribos. São diversas tribos. E quando você fala a palavra índio, você acaba generalizando e, de certa forma, romantizando toda a história indígena.
E, tipo, eu sei que você provavelmente não sabia disso, porque poucas pessoas sabem. Eu mesma descobri isso recentemente, esse ano. Mas é uma coisa muito interessante pra todo mundo que tá ouvindo. Porque eu ouvi isso de um homem chamado Daniel Munduruku. Eu acho que é assim, me perdoe se eu tô pronunciando o nome errado. Que ele é um escritor e ele é indígena. E ele fala sobre toda essa visão, de que as pessoas têm uma visão muito romantizada do que é o tal índio, que é uma pessoa muito boazinha, como se não tivesse lutado quando os portugueses chegaram no Brasil, que amam a floresta, e apesar de eles amarem, porque faz parte da cultura deles, é algo muito romantizado, e que o correto a se dizer seria indígenas. Mas isso que você disse, né, falando também sobre a calça jeans, realmente é verdade. As pessoas, no momento que um indígena, vamos dizer, sai da sua tribo, ou vem para a cidade grande, as pessoas começam a considerá-lo como se ele não fosse mais indígena. Mas eu acho que não é assim que acontece com as tribos e com as pessoas que são. Esse negócio sobre os índios eles se sentirem desconfortáveis por serem chamados de índios, perdão, até porque eu falei agora, acabei de falar, e eu já tinha visto algo sobre, e eu li também, se eu não me engano, eu lembro também que a professora falou isso em uma das nossas aulas. Sim, isso foi desse escritor, que eu acho que ele é um escritor indígena, o que já é uma baita representatividade. Ele escreve bastante sobre a cultura dele e ele fala sobre isso, que a questão da palavra índio é porque é algo muito romantizado e que não faz jus ao que eles são. Porque indígena já é uma palavra muito ampla. Porque existem indígenas de diversas tribos, correto? Existem várias tribos diferentes, não é uma coisa só. Apesar de a gente não saber e falar exatamente como deveria, eu acho que o indígena já é o correto e deveria ser algo que todos nós deveríamos. E bem, é aquilo, né? Não é todo mundo que sabe, mas é uma questão de evolução a cada dia. A gente vai aprendendo coisas novas. É igual o que eu disse no começo, com os erros que a gente aprende. A gente vai aprendendo coisas novas e descobre o que é o certo, o que é errado. E esse negócio sobre a religião que citaram aqui no texto é muito sobre a discriminação que as pessoas têm, né, com a religião, a Umbanda e o Candomblé. Eu vou falar pra vocês a história da Umbanda. A Umbanda é tipo um cara que tava numa igreja, que ele viu um indígena atrás da igreja. Aí ele ficou curioso sobre esse indígena, o que ele era e como funcionava. Aí ele resolveu criar a religião Umbanda. Ele se inspirou nesse indígena que ele viu na igreja e numa cultura que é afro-brasileira. Acho que as pessoas têm muito... Eu não sei, né, se as pessoas sabem, mas... Confesso que eu não sabia. Então, a Umbanda, ela é uma religião brasileira? Também não. Ela é uma religião afro-brasileira, assim, foi criado em Niterói, no Rio de Janeiro. Sim, eu já tinha ouvido falar alguma coisa assim sobre, e eu acho que as pessoas não têm muito conhecimento, que foram inspiradas em uma cultura afro-brasileira, né? E eu acho que as pessoas têm muito receio por acharem que a Umbanda é relacionado a algo ruim, sabe? A coisas ruins. Sim. E não é assim, necessariamente. Exatamente. Bem, como o Guilherme acabou de falar, desculpa pedir, mas como ele acabou de falar, a Umbanda é uma religião brasileira. E eu realmente... É religião, né? Eu realmente não sabia disso. Eu jurava que era uma religião de matriz africana. Mas isso que a Letícia falou também é algo super verdade. Porque a gente vê essa diferença com religiões que foram, por exemplo, inspiradas ou religiões de matriz africanas, com religiões que vieram da Europa, como a cultura grega. E, por exemplo, o Candomblé, a Umbanda, as pessoas costumam muito a ver como algo do mal. Tem muito medo sobre toda essa coisa. Literalmente associam ao mal.
exatamente. Muita gente associa candomblé, umbanda, que é uma coisa negativa, que é uma coisa ruim. Mas não é. Tem bastante gente que fala da palavra macumba, né? E a maioria das pessoas não sabe o significado. Tem muitas coisas que podem significar macumba, como um instrumento. Como meu pai sempre me disse, que é uma árvore onde as pessoas negras colocavam um prato de comida para agradecer por aquela comida, entende? Então, eu também não conhecia nada sobre a cultura de Umbanda e de Candomblé, ainda mais porque tem parte da minha família que são nessa cultura, entende? Mas eu não tinha a mínima ideia, achei muito legal saber disso. Acho que várias coisas. Eu acho que várias coisas têm meio que uma apropriação sobre a cultura africana, sabe? Assim como o samba, a capoeira e várias outras coisas, sabe? No geral, assim, que fazem parte, ou às vezes não, mas que a gente conhece do nosso cotidiano, assim, que as pessoas não sabem da onde que veio e não sabem os termos corretos. Isso sobre o samba é uma coisa que eu sabia também, que eu descobri recentemente, que o samba foi trazido para o Brasil pelos negros. E é uma coisa que o nosso país ele tenta muito. Ele faz algo de sucesso, como o samba, ele deixa eles ter algo de sucesso, mas ao mesmo tempo a sociedade tenta apagar a cultura negra dali, como se tentam limpar e não mostrar que foi ela que criou, que foi ela que trouxe isso pro Brasil. Eu já li sobre isso e é literalmente isso que falam. O Brasil, como eu já falei, é um país muito miscigenado, né? Acho que todo mundo já viu isso. E tudo bem você pegar coisas de outros lugares, de outras culturas e trazer para cá. Como o samba mesmo, ele foi trazido pelas pessoas negras. Só que as pessoas deveriam trazer isso, mas ter em mente quem foi que trouxe, quem originou, e não tentar apagar o nome do povo negro desse feito. Sim, eu acho que muito disso entra também na cultura dos penteados, né, afros, e também das tranças, porque eu vejo muitas meninas fazendo, sabe, meninas brancas também fazendo, e eu acho que elas não sabem o verdadeiro significado, porque eu tinha lido uma vez em algum lugar, eu não lembro aonde, mas que as tranças é como se fosse um símbolo de resistência, que na época da escravidão as mulheres negras faziam isso, e aí é como se fosse um símbolo de resistência, sabe? De que elas são fortes, e é muito legal a gente saber sobre isso. Se você quer usar, ou então se aprofundar mais nisso, tudo bem, sabe? Mas pelo menos tenha em mente de que não foi você que criou aquilo, ou então que isso não faz parte de você. Eu vi isso, isso se trata muito sobre apropriação cultural. E é uma coisa, ao meu ver, eu lembro que eu vi um vídeo, eu não me recordo do nome do youtuber agora, mas que ele falava sobre isso. Eu realmente acredito, principalmente nesse assunto em relação às tranças, que quem mais faz apropriação cultural, acredito que sejam as empresas. Não é exatamente uma pessoa, porque ao meu ver, eu pelo menos não acho errado uma pessoa branca usar as tranças, por exemplo. Mas é aquilo, ela tem que ter em mente a história por trás dela. Eu não sei dizer com afirmação se é realmente verdade, mas eu também tinha lido que nas tranças as mulheres negras às vezes escondiam grãos de arroz para conseguir levar para a família e escondiam no cabelo, né, nas tranças. Eu também vi, como eu disse, eu não sei dizer se é verdade, mas eu também vi que o formato das tranças eram quase como se fosse um mapa para conseguir achar os quilombos quando fugiam das pessoas que escravizavam e todas essas coisas. Minha opinião, eu realmente não me importo, mas eu sei, né, eu tenho em mente que tem muitas mulheres negras que se sentem ofendidas de certa forma, e respeito isso daí também. Eu acho que antes de você usar ou fazer, ter consciência, sabe? Se conscientizar. Sim, e é uma coisa que o próprio moço falou, um hábito que as pessoas têm. Vamos falar das tranças.
Por exemplo, que quando é uma mulher branca que faz tranças é considerado algo bonito. Agora, quando tá as tranças numa pessoa negra, boa parte das pessoas consideram como algo feio ou algo sujo. E isso é completamente absurdo, porque é aquilo. São a mesma trança. Não, se você acha bonito em uma pessoa, você acha bonito em todas. E é um exemplo que ele deu. Eu não acho que uma mulher branca tem problema de usar uma trança. Ela pode usar uma trança, ela fica bonita, mas se uma mulher negra usar a mesma trança, ela vai ficar mais bonita ainda porque tem toda uma história. É quase como se ela estivesse assumindo as raízes dela e com orgulho, tipo, isso é parte de mim, isso faz parte da minha cultura. Sim. E isso é algo que todo mundo deveria ter em mente. Não é só uma questão de isso foi a minha cultura que fez, isso é apropriação cultural, mas saber toda uma história por trás, porque apesar de ser um penteado, não é um simples penteado. É literalmente isso que a Letícia falou, um símbolo de resistência. Tem toda uma história por trás. Ok? Bom, gente, muito obrigada para quem assistiu até aqui. É muito importante. Obrigado, valeu, é nóis. Então, Falou. Obrigado, gente. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. Obrigada. E uma coisinha, Obrigado. pra gente já avisar, que esse nosso podcast vai ser dividido em 4 episódios. E apesar, eu queria pedir desculpas pra vocês se vocês ouviram algum barulhinho de fundo, é porque como a gente tá em pandemia, quarentena, tem certas coisas que a gente não consegue evitar. Mas no próximo episódio, a gente vai falar principalmente sobre quais atitudes você já tomou para combater o racismo, qual é a melhor forma de você... do que você fazer numa situação dessa de forma que esteja na lei e o que você faria se visse alguém sendo discriminado. Se você já pensou qual seria a sua reação sobre isso? E é sobre isso o nosso próximo... Obrigado. Obrigada.